Boa noite. Mais uma vez com o programa PG Geral. Agora uma consideração final sobre essa greve dos caminhoneiros. Teve toda uma repercussão, teve falta de combustíveis, teve o apoio de muitas pessoas, inclusive o nosso, mas, infelizmente, faltou o clamor nacional. Ou seja, fizeram os caminhoneiros o que puderam. Permaneceram em greve, fiéis à sua causa, até o último minuto, até onde conseguiram. Incansáveis. Foram até onde puderam. Para definir melhor a situação, faltou o clamor de todos os brasileiros em favor de uma causa justa, a mudança que o Brasil precisa. Os caminhoneiros foram o pontapé inicial, mas, infelizmente, o Brasil não teve aquele clamor que deveria ter acontecido de um modo geral. Ações fragmentadas em frente aos quartéis, reivindicações fragmentadas quanto a preço de combustíveis, quanto à falta de segurança, quanto à falta de um bom critério de atendimento no setor de saúde, não vai resolver. É necessária uma atitude mais drástica. Esta é a realidade. E essa atitude mais drástica, ela poderia ter vindo desta paralisação dos caminhoneiros. Foi o pontapé inicial. Mas faltou este complemento, este clamor nacional de todo o povo brasileiro. O governo federal, sim, usou de todos os recursos, de todas as artimanhas, sobre todos os órgãos, sobre todas as classes, sobre todo o Brasil, enfim, para que a greve acabasse. Chegou até a se preocupar, sim, com uma possível ação drástica, uma ação revolucionária, através de um movimento popular. Mas foi usando de artimanha, e acabou enfraquecendo um movimento que poderia ser um marco, uma paralisação que poderia ser um marco na história do Brasil, na vida de cada brasileiro e cada brasileira. Infelizmente, os caminhoneiros aguentaram e levaram a situação até onde conseguiram. Mas, com todas essas artimanhas de governo federal, de liminares, onde havia ordens judiciais para que combustíveis chegassem a postos de combustíveis em todos os locais, em todas as cidades, a situação foi tomando outra direção. E os órgãos de segurança pública, quando recebem uma ordem judicial, mais precisamente as polícias, elas são obrigadas, através de uma legislação, a darem cumprimento a isso. Teriam que ser elas, então, os protagonistas de toda uma escolta policial para que combustíveis chegassem a postos de combustíveis. Paralelo a isso, deveria todos os brasileiros terem se unido também a esta paralisação e clamado por uma mudança a qual o Brasil precisa, para melhor e não para pior. Eu tenho aqui no meu celular o grupo oficial, só um exemplo, do movimento Vem para a Rua. Vem para a Rua Brasil. É de todo o Brasil. São Paulo, Santa Catarina, aqui no Paraná, várias cidades, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa. E em contato com esses líderes de outra cidade, eu sugeri, sim, fiz alguns telefonemas, para que uma atitude mais drástica fosse tomada e que um movimento único em todo o Brasil existisse. Por uma reivindicação. Quando o povo sai para as ruas, é preciso deixar claro qual a sua reivindicação. Se é pelos corruptos presos, se é pela mudança de governo, se é pelo impeachment de algum presidente e assim sucessivamente. Então, quando o povo estiver nas ruas, tem que ter uma causa justa, um slogan nacional. E nesse momento de paralisação dos caminhoneiros deveria ter acontecido, na minha opinião particular,
O slogan, ou o povo clamava pela intervenção, sim, mas isso a nível nacional, com hora marcada, o movimento, a manifestação bem organizada, bem planejada, em nível nacional, em todas as cidades, capitais, estados brasileiros. Aí sim, a força é mais contundente, a união é maior, e nesta situação, sim, haveria a possibilidade de, independente de ser constitucional ou não, a nossa entidade, a nossa instituição, o nosso órgão maior responsável pela defesa interna e externa, pela nossa pátria, o Exército, dentro de seus segmentos, Marinha, Aeronáutica, o Exército todo, enfim, se manifestasse em favor do povo brasileiro. Mas isso não aconteceu. Enfim, o movimento perdeu a força e, infelizmente, não teve o resultado esperado. Os caminhoneiros, eu vou parabenizar de novo, que até, eu diria que conseguiram sim. O resultado não talvez todo desejado, mas conseguiram sim um progresso, uma medida, uma redução de valor de combustível de óleo diesel. E dentro desse contexto, uma vez uma greve enfraquecida, uma vez que a situação tivesse que voltar ao normal, tivesse já, nesse momento, já fosse necessária a normalização de tudo. Há, então, uma determinação vinda do nosso governo aqui estadual para que a situação fosse restabelecida, normalizada. Isso vem nos trazer agora outro momento que diz respeito a Ponta Grossa, diz respeito aqui à nossa região. E Ponta Grossa, ela é expressiva, é uma cidade expressiva, sim, em suas manifestações, em suas reivindicações, principalmente agora, nessa crise política em que vivemos. Ponta Grossa teve uma grande expressividade em toda a região nesse apoio que foi essa greve dos caminhoneiros. Com a situação tendo que ser normalizada, já tendo que voltar à sua rotina, foi necessário, sim, que os órgãos de segurança pública estivessem atuantes. E tivemos aqui um episódio na nossa região. Então, tendo vivenciado toda esta situação de combate à criminalidade, de passado por situações onde enfrentávamos realmente situações de manifestações, situações de controle de tumulto, baseado nessa experiência, nessa vivência em que tive e que pertencia à Polícia Militar, inclusive ao grupo de choque, fazíamos várias instruções direcionadas para ter o devido preparo para lidar com situações como esta. A situação foi controlada, a situação foi exigente. A Polícia Militar, na região de Castro, onde aconteceu o episódio, ficou durante horas, através de seus comandantes, através de seus policiais, em conversa, em tentativas de que aquelas pessoas que ali se encontravam fossem colaboradoras naquele momento e entendessem o trabalho ali da Polícia Militar. O trabalho que deveria acontecer. Foram horas de tentativas, de um esforço para que as pessoas entendessem a situação e aceitassem naquele momento, se convencessem, tivessem o bom senso de entender que aquela ação seria uma ação contrária à ordem pública, à manutenção da ordem pública. Teriam que sair daquele local. A polícia não foi atendida. Como então, numa operação militar de manutenção de ordem pública, de desobstrução de uma via, esta nossa governadora entende, pasmem, senhores, a polícia pediu, por favor, para aquela via, para que aquelas pessoas deixassem aquele local, para que se evitasse ali uma ação de CDC, ou seja,
controle de distúrbio civil. É o que estava se generalizando naquele momento. Eu acompanhei o vídeo todo e não vi sequer, dentro, tecnicamente falando, de uma ação, de um pelotão de choque. Parabenizo cada policial, não só do pelotão de choque, que estiveram lá presente. Porque ali, aquelas pessoas que estavam dentro de uma inconformidade com uma situação, com uma causa exigente, eles não sofreram um arranhão sequer. Enquanto que o pelotão de choque, avaliando toda a ação dentro de um parâmetro de ação, de instrução, de devido preparo, de profissionalismo em si, o pelotão de choque agiu com um extremo profissionalismo. Assistindo o vídeo, eu observei que os disparos de gás lacrimogêneo que são usados para controles de distúrbios e em outras atividades policiais também, eles foram disparados a uma distância segura, 20, 25 metros de distância das pessoas que ali se encontravam, respeitando a distância de cada cidadão de bem que ali se encontravam. Porque aquelas pessoas, na verdade, que estavam ali obstruindo, são cidadãos de bem. E isto requer, no calor da situação, um devido preparo, uma observação, uma ação bem feita, uma ação coesa, bem treinada. Falo isso de experiência própria, de vivência, participei de ações assim. Outras armas menos letais também são usadas quando um pelotão todo está em uma operação de manutenção da ordem pública. Armas menos letais. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. O baletão de borracha não foi usado. Vejam e reparem na ação policial. Não foi usado. Por quê? Para resguardar cada cidadão de bem, cada pessoa que estava ali. Se não foi usado outras armas menos letais, isso implica em que toda a ação foi feita de forma consciente a não sequer oferecer perigo a ninguém. Então, observando todos esses detalhes, eu vou parabenizar cada policial militar que ali se fez presente, a ação do pelotão de choque, e acho sim que cada integrante daquele pelotão e daqueles policiais que estavam na ação deveriam receber um elogio individual na ficha, porque agiram com um extremo profissionalismo. É no calor da ação, naquela hora que se observa, quando a ação não é bem feita, quando a ação é mal planejada, mal organizada, mal preparada, mal elaborada. Quando policiais são despreparados. Quando não há um profissionalismo em toda a operação, um estudo, um planejamento. Pessoas se machucam, pessoas saem dali e têm que ser atendidas com hematomas, com machucados, muitas vezes até lesões graves. Isso não aconteceu. Isso demonstra claramente todo o cuidado que você teve durante a ação. Agora, o que me chama a atenção é que quem está à frente do governo do Paraná, ela tem que ter toda essa consciência. A polícia, ela enfrenta situações onde ela tenha que ser uma polícia ostensiva, uma polícia preventiva e também uma polícia atuante, que esteja bem preparada para enfrentar situações como aquela que aconteceu. Como ela não tem consciência de que uma polícia militar, é ela sim que está ali, no calor, na ação real, e tem que tomar todo o devido cuidado para que pessoas de bem não se machuquem. E isso aconteceu. Através de uma ação bem feita, uma ação que pessoas civis não se machucaram, e as informações que nos chegam é que 2 policiais se machucaram nesta ação. Que ali, da mesma forma que havia cidadãos de bem que estavam reivindicando uma causa, havia do outro lado policiais militares, cumpridores de uma missão, que colocam a vida em risco, que fazem um juramento e que estavam ali sim cumprindo uma determinação que vem do nosso governo do Estado.
E que o nosso governo do Estado deve ser consciente que a Polícia Militar ela tem várias ações a serem consideráveis. Tanto uma polícia informativa, tanto uma polícia de trânsito, tanto é uma polícia que salva vidas, tanto é uma polícia que combate e enfrenta criminosos fortemente armados no seu cotidiano, tanto é uma polícia que ela atua de forma ostensiva, de forma preventiva e muitas vezes até tendo que se utilizar dos meios e da força necessária para o cumprimento da lei, para o restabelecimento da ordem pública. Este é o fato real. Infelizmente, isso não foi compreendido, porque a primeira impressão que uma pessoa que não tem o devido preparo, ela olha e diz, usaram violência, mas não. Teria sido comprovado o uso excessivo de força se pessoas tivessem sido machucadas, outras armas menos letais consideradas no uso do pelotão de choque, por exemplo, o baletão de borracha, que não foi usado, os tiros de gás foram disparados a uma distância considerável das pessoas, eu assisti todo o vídeo, os policiais estavam sendo apedrejados. Isso tudo nos demonstra o cuidado que se teve na operação. E eu falo disso de experiência própria, de vivência, atuei muito nessas situações. Então, para falar de segurança pública, para entender disso, tem que ter maturidade, tem que ter experiência de vida, tem que ter atuado nesse segmento, operacionalmente. Eu gostaria aqui de manifestar o meu apoio ao Tenente Coronel Edemauro, sabendo que ele é uma pessoa totalmente voltada à segurança pública, do seu profissionalismo. Inclusive, eu, quando estava na ativa, eu tive vários trabalhos realizados sob comando dele. Aprendi muito com ele e sei que este grau de profissionalismo que ele tem é que culminou em uma ação bem feita, em uma ação onde pessoas civis que ali se encontravam atacando a polícia, não saíram ilesas, graças a tudo isso que eu expliquei. A um comando lúcido, a um comando competente e a uma tropa bem preparada. Então, eu queria deixar este ponto de vista para o pessoal que está me acompanhando aí e pedir para que o pessoal divulgue essa situação para que mais pessoas entendam. Eu volto aqui a manifestar a minha admiração pelo que os caminhoneiros tentaram fazer por cada brasileiro e cada brasileira. Faltou aquele marco que eu falei, aquela união da nação toda do Brasil em um movimento único, e o governo federal balançou sim com isso. Faltou um pouquinho mais de união aí para que a situação pudesse ter outro desfecho. Uma vez que era obrigatório que a situação, que a rotina voltasse ao normal e que as vias fossem desobstruídas, ali, aquela ação que aconteceu foi uma ação dentro do aspecto de segurança pública. A polícia agiu no seu estrito cumprimento do dever legal, não houve abuso, e eu digo isso de experiência própria, eu digo de carteirinha, está aqui, falando em carteirinha, eu vou aproveitar o ensejo e mostrar, eu tenho o maior orgulho de ter essa carteirinha, de sargento de polícia militar, e de ter trabalhado, prestado serviços durante 27 anos à Polícia Militar do Paraná. Então, eu quero mandar agora um abraço a todos os caminhoneiros que fizeram o que puderam e o que não puderam pelo Brasil. Infelizmente, faltou o apoio de toda a nação brasileira. Também um abraço a todos os policiais militares, os companheiros da ativa e da reserva. E o meu abraço também ao Tenente Coronel Edemauro Assunção. E a gente fica triste também em ver uma pessoa de tão alto grau de preparo ser injustiçado como agora. Então, meu abraço ao Tenente Coronel Edemauro Assunção. Espero que essa situação ainda seja revertida a toda a segurança pública. Enfim, até a próxima. Fiquem com Deus.